Tem muitas coisas no casamento, ou até mesmo em família, que às vezes não está dando certo. Sabe por quê? Porque você ou ela é o culpado de não assumir com o peso da responsabilidade. Sou o evangelista Cláudio Augusto e trago uma palavra sobre um assunto muito importante para o casamento, para dias melhores. Pois bem, o que eu falo, não vou falar coisa nova, mas eu vou falar de coisas que já aconteceram e que está acontecendo e que acredito que infelizmente vai continuar acontecendo. É uma pura realidade. O primeiro casal, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles deixaram para nós registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, lições muito importantes, lições muito profundas para uma vida a dois, para uma vida familiar e para uma vida conjugal. E uma das lições que eles deixaram é que uma atitude que eles praticaram, que de longe essa atitude que eles praticaram, até hoje, infelizmente, as pessoas continuam praticando. E praticando não só na questão do casamento ou na família, mas eu posso dizer que talvez em todo setor aonde se diz respeito à humanidade, aonde se encontra ali um erro, uma falha, algo grave, ali está a prática de não assumir com a responsabilidade com o erro. E o que eu quero dizer neste vídeo é sobre transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade. Quando Deus ele interroga Adão sobre o acontecido, Deus ele dialogueia com Adão dizendo: o que você fez? Quem te mostrou que você estava nu? Ali começa a desenvolver um desenho, um quadro de algo que se tornaria comum até os dias de hoje. Adão ele se posiciona, ele diz para Deus o seguinte: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Veja, aí Deus pergunta para Eva, e Eva diz: a serpente. Vocês notaram que nenhum dos dois assume a posição. Não há um compromisso ali de assumir o erro, pois Adão poderia dizer: verdadeiramente eu pequei, Senhor, verdadeiramente eu falhei, verdadeiramente eu estou falho. Eu falhei, eu tinha opções, mas eu decidi. Mas não, ele pega e já diz para Deus o seguinte: a mulher está transferindo o peso da responsabilidade de ter praticado tal ato para a mulher. E da mesma forma a mulher também, ela faz a mesma coisa e transfere a responsabilidade para a serpente. Observe que, eu volto a dizer, nenhum dos dois assumiram a posição do erro, de estar errado. E isto tem se propagado até os dias de hoje. Podem observar, num casamento, quando tudo está dando certo no casamento, quando todas as coisas estão bem alinhadas, bem estruturadas, parece que é até um orgulho dizer que a coisa está funcionando bem por minha causa. Um ou outro quer tomar a rédea e o trono de dizer que as coisas estão funcionando bem por causa dele. Isso é comum. Mas observe que quando as coisas começam a sair do controle, quando as coisas não estão dentro do padrão que deveria estar, aí então, meu querido, você não vai achar o culpado. Em aconselhamento para casais, o que se ouve é o seguinte: se você vai conversar com o homem diz o seguinte: mas também é a minha esposa, é a minha mulher. Aí começa a apontar todos os defeitos da mulher. Começa a dizer: mas a minha esposa é assim, a minha esposa não faz isso, a minha esposa não faz aquilo, a minha esposa... E vai apresentando uma lista de erro da mulher. E da mesma forma, dependendo da mulher, quando vai se conversar, é a mesma coisa. Mas também é que vocês não conhecem o esposo que eu tenho. É que vocês não conhecem o homem que habita comigo, vocês não sabem como ele é. Repararam o que aqui? Repararam que é a mesma atitude de Adão e Eva? Ninguém se assume. Ninguém tem, parece que, a coragem de assumir: peraí, a culpa não é só dele, a culpa não é só minha, a culpa é nossa. Então vamos chegar a um senso comum. Mas não há isso. Sabe por quê, querido? Porque assumir
assumir a responsabilidade exige uma postura diferenciada. Assumir a responsabilidade de que errou, de que está errando, de que está falhando, exige uma postura muito séria. Uma postura muito séria. Por quê? Porque a partir do momento que eu admito que eu tenho falha, que eu estou errado, que eu estou errando, automaticamente eu vou precisar então tomar uma atitude. E que tipo de atitude? Uma atitude de mudança. Eu vou precisar então fazer uma análise que eu preciso mudar. E nessa minha análise eu vou chegar à conclusão de que eu sou falho. E chegando à conclusão de que eu sou falho, eu vou ter que admitir que eu não sou perfeito. Que eu não sou perfeito. Porque aqui eu abro um parênteses para dizer que o maior mal do século não é a crise de ansiedade, síndrome do pânico, não é a depressão. Não, o maior mal da humanidade, desde os primórdios do tempo de Adão e Eva, se chama se achar perfeito demais e não admitir que é imperfeito. E quando nos admitimos que não somos perfeitos, é aquela meia boca, né? Mas ninguém é perfeito. É verdade? É aquela meia, mas ninguém é perfeito, todo mundo erra. Mas não assume então que não é perfeito. Porque o que nós queremos é nos apresentar com a perfeição. A prova disso é a busca pelo sucesso, é a busca pelo corpo perfeito, é a busca pelo sorriso perfeito, é a busca pelo casamento perfeito, o lar perfeito, pelo emprego perfeito, é a busca por estar acima de todos para que possamos ser reverenciados como alguém modelo, E quando nossas falhas é apresentada, quem admite? Quem admite? Aqui eu vou um pouco mais além. Se você falar com um líder seu que ele tem falha, será que ele vai admitir? Se você falar com o seu patrão que ele tem falha, será que ele vai admitir? Se você falar para um professor que ele tem falha, um policial, um delegado, quem que aceita que tem falha? Como eu disse, aceita é da boca para fora. Então, é por isso que às vezes num casamento tem muitas desavenças. Simples, amado. É porque fica o jogo de empurra. Fica o jogo de empurra para lá, para cá, ou seja, mas foi ela, não, mas foi ele. É igual coisa de criança, né? Lembra o tempo de criança? Quando era criança, errava, e se tinha 3 irmãos, a mãe chegava e perguntava quem foi. Sobrava para o mais novo, foi ele, né? Ninguém assumia a bronca, ninguém assumia, tinha que empurrar para cima de outro, transferir a responsabilidade. Então eu volto a dizer, por que Adão não assumiu o seu erro? E por que Eva também não assumiu o erro dela? Porque assumir erro é admitir culpa. Assumir erro é admitir culpa. E assumir erro, admitir culpa, é então assumir uma responsabilidade que implica a necessidade de uma autoanálise. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia me ensina? Como que eu devo me virar com isso? Aonde eu tenho que me mudar com isso? Primeiro, eu preciso lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz assim, examine-se, pois, um homem a si mesmo. Examinar quer dizer parar, fazer uma análise, olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si. É fazer uma análise. Será que eu sou a mesma pessoa que quando eu conheci a minha esposa, eu fiz para ela promessa? Será que eu sou a mesma pessoa que quando conheceu o esposo, fez para ele promessas? Por que mudou? Por que mudou então? Por que hoje a gente mais exige do que faz? A gente mais espera do que age? Então, o primeiro passo, faz uma análise em si mesmo. Primeiro passo, começa a olhar para dentro de si e veja o que está errado. Veja o que está errado. Veja onde tem que mudar. Veja o que precisa mudar. Veja onde precisa chegar ao bom senso comum e dizer, realmente eu preciso mudar. Realmente eu estou ferindo, machucando a minha companheira, ferindo, machucando o meu companheiro, né? O casal. E aí tem tanta coisa boa para se viver. Tem tantos sonhos para realizar.
Tem tantos momentos maravilhosos para viverem e às vezes deixa de viver tudo isso. Sabe por quê? Fica procurando aquele, não admitir a sua culpa, não admitir a sua culpa no cartório, o seu erro. Logo, sabe o que isso acontece? Leva a pessoa a um patamar de se sentir vítima. A palavra aqui eu fiz questão de anotar, é vitimismo. Vitimismo. E o que é ser uma pessoa sentir um vitimismo? É uma pessoa que se apresenta como um coitado. Um coitado, uma coitada. E haja dito que a rede social, né, da qual eu estou aqui agora transmitindo essa palavra, é o ninho de vitimismo, né? É um ninho de pessoas se sentindo vítima de tudo. Vítima de tudo. Ninguém me vê, ninguém me gosta, ninguém nada, ninguém isso, ninguém aquilo. Aí a pessoa começa a achar que o mundo inteiro é culpado. O mundo inteiro é culpado, menos ela. Menos ela. A esposa errou, o filho errou, a esposa errada, o filho errado, o sogro errado, a sogra errada, a sociedade errada, menos ela. Ela é a única vítima na história. É a única vítima na história. Aí é onde você vai e começa a encontrar declarações chulas, tristes, angustiantes, e a prova é que a lista é grande, que as pessoas vão se adaptando a isso. Por exemplo, eu fiz questão de anotar uma frase, né? Uma frase muito popular na rede social. Para mim, essa frase é de uma pessoa que se sente vitimista. A frase diz assim, olha: quando eu estava chorando, o celular não tocou. Agora que estou bem, não preciso atender. Deu para entender o que as pessoas estão querendo dizer? Quando eu estava lá triste, angustiado, ninguém me ligou. Ninguém se importou. Aí ela está dizendo o seguinte: agora que eu estou bem, pouco me importa se irão ligar. E se ligar, eu não vou atender. Sabe? Aí eu faço uma pergunta. Quem em santa consciência tem condições de saber quem é que está chorando nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo? Será que você ligou para todos que estão chorando neste exato momento? Será que você mandou bom dia para todas as pessoas que você conhece? Será que você lembrou de dar os parabéns para todos os aniversariantes que são seus amigos, que fizeram aniversário? Será que você tem consciência de tudo que as pessoas estão passando nesse exato momento? Será que você mandou uma mensagem para todas as pessoas que perderam a mãe, que perderam o pai, que perderam filhos, que perderam esposa, que perdeu o esposo? Mas o problema é que a gente, quando se sente um vitimista, uma vítima, a gente só consegue olhar para a gente. A gente se torna até como é que seria a palavra? Não é ignorante, a gente se torna uma pessoa arrogante no sentido de só querer ser o centro de receber. Mas a Bíblia me diz o seguinte, olha o que a Bíblia está dizendo, Mateus capítulo 7, versículo 12. Eu acho lindo a Bíblia, que antes mesmo de se tornarem tantos psicólogos, conselheiros, pessoas que trabalham com autoajuda, a Bíblia já tem resposta para tudo. E olha o que a Bíblia está dizendo, Mateus capítulo 7, versículo 12. Diz assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também. Eu vou repetir. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também. Olha o que Jesus está dizendo. Em vez de você só ficar esperando, faz você também. Faz você primeiro. Quer receber flores? Dê flores. Quer receber bom dia? Dê um bom dia. Quer receber sorriso? Sorria. Traz isso para o casamento. Traz isso para a vida conjugal. Traz isso para a vida a dois. Você percebeu que a mudança não está lá do outro lado do planeta? Está aí do seu lado, dentro da sua casa. E qual é a mudança?
Meu querido, é uma questão de começar a agir. E agir de que forma? Diferente. Ao invés de esperar, faça. Ao invés de ficar lá encostado, não, se vir a mim, eu vou até ela. Vá até ela. Ou vá até ele. Mas é que eu volto no problema. Quando a gente começa a se colocar no papel de vítima, a gente vai perdendo muita coisa boa. O tempo vai passando, os dias vão passando. E o tempo, ele só segue adiante. Ele não vai esperar você refletir, não vai esperar você chorar, não vai esperar você se arrepender, não vai esperar você, não, o tempo é aqui e agora. Você tem que tomar atitude agora. Ora, quando estava namorando, tinha paciência, né? Esperava a moça se arrumar 1 hora até, se fosse preciso, esperava. Aí hoje, quando casa, estou falando de pessoas que vão na igreja às vezes. Aí hoje a mulher tem lá 3 filhos, ou 2 ou 1. Ela tem que arrumar a roupa do esposo, tem que arrumar a roupa dos filhos, tem que arrumar ela. E o camarada está lá todo ranzinza. Não, você está enrolando demais. Aí quando vai ver, ele já está lá na igreja, ela está saindo de casa. Mas quando era solteiro, esperava. Quando era solteiro, você falava poemas para sua esposa, poesia, dava flores, dava presente. Por que hoje não pode fazer mais? Por que não pode fazer mais? A palavra é: pare de transferir a responsabilidade que cabe a você. Eu vou repetir: pare de transferir a responsabilidade que cabe a você, somente a você e a ninguém mais. Só cabe a você e a ninguém mais. Então, tem coisas que eu preciso tomar a decisão. Tem coisas que a senhora ou a senhorita é quem precisa tomar a decisão. Aí pode ter certeza que vai melhorar. E vai melhorar e muito. Vai melhorar coisas extraordinárias. Só basta fazer uma análise, faz um exame em si mesmo e chega à seguinte conclusão: eu estou perdendo muito tempo por coisas banais desta vida. Eu estou perdendo muito tempo, sabe por quê? Porque o meu ego está falando mais forte do que o meu amor. Então eu encerro esta palavra te fazendo a seguinte pergunta: de quem é a culpa em tudo que está acontecendo no seu casamento? É só dela ou é só dele? Ou é de ambos? Vou perguntar de novo: de quem é a culpa de todas as coisas negativas que está acontecendo no seu casamento? É só dela ou é só dele? Ou ambos têm que fazer uma análise e chegar à conclusão que a mudança não tem que partir só dela ou dele. A mudança tem que começar de mim. A mudança tem que começar de você. A mudança tem que começar de um de outro. Porque pode ter certeza, se você ficar esperando só alguém mudar para te agradar e você não mudar para agradar, vai continuar como Adão e Eva, dizendo a mulher, e a mulher dizendo a serpente, e sempre vai aparecer um culpado nessa história aí. Deus abençoe. Aproveita a vida, aproveita viver com as pessoas maravilhosas, desce do degrau do orgulho e reconheça que se casaram é para viver o melhor de Deus, e o melhor de Deus é muita paz e muita alegria para o coração.